Bem, vamos lá, né? Chegamos ao nosso último encontro e eu estou muito satisfeito de, nessa noite, poder estar aqui com vocês. Quero desejar que seja uma noite feliz para cada um de nós. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Fizemos uma caminhada com 4 encontros. No primeiro deles, nós falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento de uma linguagem violenta. O primeiro encontro, ao invés de falarmos sobre uma comunicação positiva, fizemos o caminho inverso. Nós falamos justamente sobre uma comunicação agressiva e os elementos históricos, né, que estão pautados, em que são pautadas a nossa comunicação. Foi bastante gratificante aquele encontro, né? Várias pessoas depois conversaram comigo o quanto que ajudou a perceber certos elementos em sua fala que se descortinaram a partir daquele nosso diálogo, né? Foi bastante potente nesse sentido. Depois nós falamos um pouquinho sobre a observação, e essa é uma tarefa também bastante difícil. Recuperamos um pouco os percursos históricos da CNV, brevemente, e focamos bastante nos elementos que dificultam a comunicação pautada na observação, que ela não consista justamente em julgamentos, né? Então, falamos sobre julgamentos moralizantes, né? Sobre ideias que nós compreendemos sobre as outras pessoas e exigências que nós fazemos. Então, tudo diz respeito a nossas lentes, né, as lentes pelas quais nós fazemos a leitura da vida. Depois, nós falamos sobre os sentimentos e nossas necessidades e a elaboração de pedidos, né? Então, foi também um encontro muito rico falar sobre essas coisas. Como fazer um pedido sem ser agressivo, né? Mas necessariamente como observar nossos sentimentos e nossas necessidades. E hoje nós vamos fechar o nosso encontro a partir de uma ideia proposta no encontro anterior, que é falar sobre como ser pacífico em momentos em que nós estamos instáveis. A ideia é fecharmos o nosso encontro falando um pouquinho sobre isso daí. E assim nós fechamos, né, encerramos a nossa caminhada por hora. Então, vou dividir a tela aqui com vocês. Fiquem à vontade, né? Espero grandemente isso, que em qualquer instante em que você tenha vontade de partilhar, abra o seu microfone, fala comigo, traz a sua pergunta, enriquece as nossas vidas com o seu saber, traga suas dúvidas também para nós nos iluminarmos, né? Então, vamos tentar fazer isso daí. Bem, ser pacíficos em momentos de instabilidade. Foi assim que eu entendi um pouco a proposta que surgiu no encontro passado. Então, pareceu uma espécie de necessidade, um pouco de uma ansiedade também. Como depois de ver todas essas coisas, fica claro, bastante evidente, que nós desejamos ser assim. Você que fez todo esse caminho foi exaustivo, né? Tantos encontros, acredito também, várias semanas em que você se comprometeu comigo, com você mesmo, e você chega até aqui talvez um pouco na expectativa e talvez tensionado por alguns questionamentos que parecem que não foram respondidos, como eu posso ser justamente isso que vocês estão falando, que estão trazendo, né, pacífico dessa forma, no momento em que eu estou mais irritado, né? Então, eu entendo que nós chegamos aqui com perguntas e nós sairemos daqui, obviamente, com algumas grandes perguntas, né? Porque muito que nós vamos conseguir na vida é muito menos de teoria e muito mais de prática. É a prática que vai aperfeiçoar o nosso comportamento, né? Então, algumas pessoas, elas levam algum tempo para executar aquilo que elas compreenderam em sua mente e transformar isso numa prática, operacionalizar isso de modo real.
Outras pessoas, elas já são mais emotivas, elas já são mais corpóreas. Então, elas se jogam rapidamente e passam a praticar, sem nenhum tipo de pretensão em performance, né? Ela simplesmente vai executando e colhe bons resultados mais rapidamente. Mas cada um tem o seu caminho, né? Tem o seu jeito de se desenvolver. O importante é que você pratique sempre que tiver oportunidade, né? Então, essa talvez seria já uma fala inaugural, né? Então, como ser pacífico em momentos de instabilidade? Você vai conhecendo o seu eixo de equilíbrio à medida em que você vai praticando em várias oportunidades que você tem por aí. E por que nós temos várias oportunidades, né? Porque o mundo é esse lugar que, na maioria das vezes, ele irá funcionar de modo diferente de nossas expectativas. Cada um de nós construímos um conjunto de necessidades, de expectativas, de percepções em torno da realidade, né? E vivemos na busca de satisfazer essas necessidades, algumas coisas ficticiamente elaboradas, né, por uma cultura que induz algumas necessidades que, na verdade, nós viveríamos tranquilamente sem elas. Mas nós lutamos por isso, porque faz parte dessa construção ideologizada, utópica do que é a realidade, do que é a sociedade, do que é, por exemplo, uma vida conjugal, do que é ser mãe, do que é até mesmo ser um bom colaborador no meu ramo de trabalho. Existem muitas ideias, muitos mitos que estão ali trafegando na nossa mente, ocupando nossa atenção e nos exaurindo em energia, né? Você se dedica muito por um ideal utópico, por uma imagem fantasiada, que nem mesmo, às vezes, você sabe claramente o que é isso, né? Você está caminhando, lutando por aquilo, mas nem você sabe o que é isso, né? Eu me recordo de quando eu comecei a atender já nem lembro quando foi mais, sou ruim de memória, mas já há algum tempo, e foi um caso em que um jovem, né, ele foi para a psicoterapia porque trazia muitas dificuldades para relacionamento interpessoal, né? Então, não conseguia encontrar um parceiro afetivo sexual. Ele diz que tinha dificuldades, era um jovem homoafetivo, mas tinha muita dificuldade, ele não se sentia amado, desejado, valorado, né? Então, ele tinha vergonha de se relacionar com os rapazes, e tudo isso dificultava que ele alcançasse os seus objetivos. No decorrer das sessões, nós identificamos algo bem interessante. Aquele jovem tinha uma imaginação, ele construiu a imagem do sujeito romântico, que era, na verdade, um sujeito heterossexual. Ele sempre imaginava no conjunto das prerrogativas, dos atributos de desejabilidade do homem que ele gostaria por quem ele gostaria de ser desejado, era quase que sempre um homem heterossexual. Ele construiu a imagem do seu objeto de desejo, mas um objeto que nunca vai dialogar com o seu próprio desejo. Não, a relação é muito diferente. E quando ele vai percebendo isso, também vai identificando as razões pelas quais ele tinha aquelas crenças, né? Ele foi educado por um casal heterossexual, era filho de um casal heterossexual, passou por uma escola heterossexual, por uma igreja heterossexual, por uma sociedade valorada em atributos heterossexuais. Então, toda a mídia que ele via, todas as histórias de romance que ele via na TV, todos os contos eróticos que ele assistia enquanto jovem, adolescente ou criança, fazia parte desse universo heterossexual que sempre dominou, né, a mídia social. Então, ele construiu a imagem de um sujeito para relacionamento que é o sujeito heterossexual. E assim ele vivia em busca de respostas, né? Então, quando eu digo que muitas das nossas crenças, muitas dessas necessidades que eu trago, eu tenho a necessidade de ser desejado, de ser amado, mas, na verdade, muitas delas são necessidades bastante superficiais, porque elas fazem parte de uma tensão ideológica, né,
na qual nós estamos inseridos, né? Que é muito difícil escapar. Então, muitas das coisas que você diz assim, olha, é difícil para mim porque eu tenho essa necessidade, ou essa minha necessidade, na maioria das vezes nós desconhecemos as nossas próprias necessidades. Então, é muito importante fazer isso de uma leitura sempre sofisticada de si mesmo, contar com a ajuda de outras pessoas, de psicoterapia, de bons conselhos, né, de pessoas já bem vividas e esclarecidas que também podem nos iluminar. Para que, a partir daí, nós façamos as melhores escolhas em nossa vida, né? Essa fala aqui da Thalita Oliveira, olha, ela tinha muitas escolhas, mas escolheu ser de paz. Então, quando nós estamos numa situação em que é uma situação criva, né, em que há uma clivagem daquilo que nós podemos oferecer de modo mais efetivo para resolver os problemas, muitas coisas podem aparecer em nossa mente como respostas satisfatórias, né? Então, recuperar a velha dominação de sempre, os velhos discursos impositivos e autoritários. Nós podemos ter essa opção quando nós estamos diante de nossos filhos, com o corpo fastigado, cansado, né, um mulambo praticamente, depois de um dia de trabalho. Você está exaurido, né? E diante do seu filho, você sabe que de forma mais eficiente, a forma mais eficiente de ele guardar os brinquedos, de ele ir tomar banho na hora que você solicitou, muitas vezes é utilizado do velho discurso, da velha fala agressiva, autoritária. Indubitavelmente, a criança vai para o banheiro, vai tomar banho, vai guardar os objetos, né? Mas a grande questão que nós estamos discutindo ao longo desses encontros é qual a motivação pela qual ela fará isso. Então, é muito provável que ela faça motivada pelo medo, motivada por esquiva da culpa, né? Mas poucas vezes ela pode fazer com a dimensão do autocuidado, da cooperação, da solidariedade. Isso é muito importante, porque nós ensinamos, fazemos a opção por um método pedagógico de ensino mais eficiente imediatamente, mas pouco eficiente a médio e longo prazo, né? Porque ele não possibilita o crescimento conjunto. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque eu creio que ele ilustra muito bem, né? Então, quando um político no Congresso Nacional, ele age com falta de decoro, ou seja, ele comete um crime ético, ele é corrupto, eu pergunto, será que ele não sabia que ao fazer aquilo, ao desviar aquele dinheiro, por exemplo, ele estava cometendo um crime ético, um crime contra a coletividade, um crime contra a vida humana? É muito provável que ele saiba o que ele estava fazendo. E aí aqui está. Embora ele conheça da ética, embora ele conheça de uma boa moral, o seu conhecimento não é potente o suficiente a ponto de evitar que ele faça as coisas que ele não devia fazer. Né? É como aquela criança ou aquele cidadão adulto mesmo que trafega em nossas cidades e de repente pega o seu papel de bala ou de picolé e joga no chão, mesmo na possibilidade de mais à frente encontrar um lixeiro, né? Um vaso de lixo. E por que ele faz isso? Será que ele desconhece do impacto disso na ecologia, né, no trabalho de outras pessoas, na convivência urbana? É muito provável que ele saiba de todos esses impactos. Mas o conhecimento, simples fato de ele conhecer, não torna-se em artifício, né, numa energia a ponto de ele fazer o que ele deve fazer. Então, quando nós pensamos em comunicação não violenta, eu entendo que é meio por isso daí, é esse caminho de construir possibilidades em que, embora as pessoas não ajam como nós gostaríamos que elas agissem imediatamente para o atendimento de nossas necessidades, nós contribuímos
tanto com essas pessoas, quanto com nós mesmos, para o nosso crescimento, né? Ajuda, né, a você crescer. Por isso que é sempre uma escolha, né? Vocês verão isso muitas vezes. E em certo momento é muito provável que vocês se sintam também, de certo modo, culpados. Quando vocês começarem a reconhecer, puxa, eu fiz um julgamento, eu não estou observando. Ou quando depois de uma conversa com sua mãe, você entende que você não falou sobre suas necessidades e nem sobre os seus sentimentos. Ou quando você fez pedidos a pessoas que mais pareceram como imposição do que como uma solicitação generosa. De repente, quando você reconhece isso, você sente uma culpa. E aí eu digo para você que você está no caminho certo. Porque o fato de você identificar em si e o fato de isso que você te identificou lhe causar algum constrangimento e algum incômodo, significa que esse remédio que você tem tomado diariamente, que é a escolha pela paz, não te deixa mais ficar tranquilo fazendo opção pela violência. Ou seja, não vai existir mais ideia, racionalismo, que possa confortar a sua mente, o seu espírito e o seu corpo quando você agir de modo violento. Você naturalmente se sentirá muito incomodado, né? A ponto de depois você também começar a se sentir incomodado com as outras pessoas. E aí você vai sempre desenvolvendo e galgando, né, passos mais longínquos nessa caminhada. Bom, e o que acontece conosco quando nós estamos num momento de instabilidade? Eu aqui preferi utilizar o termo instabilidade do que falar de crise, conflito, problema, porque o que dita o tom disso é o quanto nós estamos sendo afetados. Vou dar um exemplo simples. Você pode ter chegado em casa hoje e a pia ter várias louças para lavar. E você ficou muito irritado com isso. Outra pessoa de fora poderia achar isso algo muito pequeno. Porque como pode alguém se irritar porque tem louças a serem lavadas? Será que ela não imagina que louças sempre terão que ser lavadas? Mesmo a louça que você não usa, mesmo aquele copo que você ganhou da sua avó, que é todo florido, que você guardou lá no armário, na última posição, no dia que você for usar, você vai ter que lavar. Mesmo as coisas que estão guardadas, é incrível, elas sujam. Tivemos frio aí 2 dias da semana, 3 dias em algumas localidades. Pegou aquela blusa que você só usou ano passado, ela tá com o quê? Cheiro de velha, de mofo. Tudo é corroído pelo tempo, né? Nada permanece igual. Então, assim, uma pessoa pode olhar para isso e achar como muito superficial, muito pequeno, né? Você se irritar por determinadas coisas. Então, não é o fato em si que nos gera transtorno, né? É a nossa capacidade de nos sentirmos desestabilizados ante aquele fato. Por isso que uma conversa com o meu marido de determinado assunto pode não me desestabilizar, mas uma conversa com a sua parceria por determinado assunto pode te desestabilizar. Exemplo, se eu falo com política com o meu amigo, eu posso não me desestabilizar. Mas eu falando de política com o meu pai, ou meu marido, ou meu filho, eu posso me desestabilizar. Então, depende muito das referências, do sujeito do diálogo, das circunstâncias e assim por diante. Mas, enfim, o que costuma agravar, né, e dificultar nossa capacidade de resolução de conflitos e alcançarmos e recuperarmos a nossa estabilidade em situações variadas. Na maioria das vezes, é o apego que nós temos. Pessoas muito apegadas, elas possuem grave dificuldade em deixar as coisas, em deixar os fatos, em deixar os sentimentos,
em deixar os pensamentos. Elas não entendem ou elas possuem uma certa dificuldade em compreender a natureza fluida do mundo. Pessoas assim estão apegadas porque o apego representa segurança, né? Então, elas estão apegadas a seus objetos de desejo, às suas narrativas, às suas próprias histórias de autodefinição, aos seus conceitos, aos seus valores, aos seus pontos de vista. Isso gera uma grande dificuldade para um diálogo em que nós utilizemos como base uma ética, né, inflexível, né, uma ética que ela não se curva diante de determinados valores, né, mas uma ética bem norteada, uma ética fundada nos valores da vida. Ela não é relativizada. Então, pessoas assim possuem, obviamente, mais dificuldades, né? Então, quando ela está falando com alguém e ela tem uma perspectiva, ela fica muito apegada àquilo dali. Só que nós somos apegados nem sempre porque nós somos egoístas. Nós somos apegados muitas vezes porque nós amamos. Eu vou dar um exemplo aqui. Semana passada aconteceu um fato na instituição em que eu trabalho, né? O engraçado é que o evento é gravado, né? E eu vou contando do meu trabalho. Mas eu dou aula numa instituição de ensino e uma professora muito querida, uma professora fantástica, saiu da instituição. E os alunos ficaram muito tristes, né? Tristes demais. E continuaram tristes no segundo dia, no terceiro. Passaram a semana triste, essa semana tristes ainda. E aí ontem eu conversava com eles, né? Olha, por que é nossa tristeza? Então, assim, a professora que nós amamos, ela saiu porque ela tem projetos pessoais, porque ela quer descansar mais, porque ela tem projetos de vida. Ao invés de nós ficarmos convictamente felizes porque ela está utilizando da autonomia e da liberdade para caminhar rumo à satisfação de suas demandas, nós ficamos tristes. Então, nossa tristeza é por qual razão? Nossa tristeza é porque nós gostaríamos de ser atendidos com a vida da pessoa. Nós, de certo modo, objetificamos a outra existência para o atendimento da nossa. Eu não estou triste porque o outro não está aqui para me fazer feliz. Mas quando eu olho que o outro saiu para ele ser feliz, eu não vejo razão de eu ficar triste. Eu fico, pelo contrário, bastante satisfeito. Dá uma saudade, bate uma tristeza e logo isso vira um sorriso, né? Porque nós podemos ser demasiadamente apegados a essas coisas. Há uma ideia estanque de vida, né? De que as coisas não são fluidas. E isso tudo está no âmbito dos nossos pensamentos. Ou seja, quando nós estamos vivendo, quando nós estamos interagindo em determinadas situações, é o conjunto dos nossos pensamentos que estão instilando sentimentos diversos que vão nos atravessando e vão nos impactando, né? E aí nós podemos observar isso. Então, em momentos de crise, algumas pessoas ficam apegadas ao seu ponto de vista ou ao seu sentimento, né? O sentimento é muito também impactante. Há pessoas que elas, como esse exemplo que eu dei dos alunos, eles estavam apegados ao seu sentimento. Então, não conseguiam celebrar coisas tão positivas que estavam acontecendo, como o simples fato de a professora executar sua autonomia, sua própria liberdade, né? Então, outras pessoas são apegadas às suas ideias e às suas convicções, mesmo que venham, né, a pensar depois, e a repensar isso depois, né? Há algum nível de dificuldade em desapegar da sua raiva, da sua frustração, do seu medo, da sua insegurança, ou até mesmo da sua felicidade. Ou seja, o que eu trago aqui são elementos um pouco mais subjetivos para tratar dessa questão. O que fazer quando nós estamos num instante de instabilidade? É preciso conhecer-se.
Nenhum instante por si só sintetizará o seu projeto de vida, a sua existência. Nós somos um contínuo, nós somos um caminhar, nós somos um percurso, né? Nós somos as opções que nós fazemos e nós somos os passos que nós damos nesse caminho. Eu gosto muito de um texto, né, bíblico de Jesus, né, que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse texto dá a noção assim de que ele é o próprio caminho, né? Então, quando você faz esse caminho, você se torna o caminho e o caminho torna parte de você, né? Então, você não é só as escolhas que você fez, você é o percurso que você traçou, né? Você é os passos dados, mas você também é o caminho caminhado, né? E aí nós somos tudo isso. E algumas pessoas, elas estão muito voltadas, elas estão amarradas ao seu passado, né? Elas estão definitivamente lançadas nesse espaço pretérito e ficam lá. Porque quando elas estão vivendo momentos de crise, elas são uma resposta imediata a um conjunto de fenômenos que ela viveu anteriormente. Ou seja, e muitas das vezes nós utilizamos uma linguagem pautada em outros recursos simbólicos, mas ainda bastante infantilizada, porque nós estamos recorrendo às nossas experiências do passado na tentativa de resolver os nossos conflitos do presente. Então, eu proponho que você pense um pouco sobre isso, né? Que você verifique se isso de fato é real com você. Em alguma situação você já se percebeu respondendo os seus conflitos do presente da mesma forma que hoje se tornou arcaica, porque o tempo passou, em que você resolveu no seu passado, né? Pensa um pouco sobre isso. Então, olhar para as nossas necessidades exige que nós olhemos também para das outras pessoas. Quando eu começo a perceber um pouco sobre isso, de como eu estou ainda muito engessado na vida, como eu me empetreci, de certo modo, e eu percebo que eu preciso dar fluxo no meu existir. Quando eu vou identificando essas coisas, eu também vou desenvolvendo essa certa sagacidade, essa expertise de reconhecer isso no outro. No encontro passado, eu dei exemplo daquela, né, como que eu podia dizer, uma anedota, né, budista, de que quando eu reconheço que as pessoas com as quais eu falo agora, elas não são as mesmas de um passado, mesmo que de um passado recente, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Algumas pessoas nos causam mal. Muitas vezes sem intenção, mas outras vezes de modo proposital. Essas pessoas, elas podem mudar no decurso do tempo? Podem. Podem se tornar outras, né? Mas pode ser muito difícil para a gente nós nos relacionarmos com o outro que nasceu à nossa frente. Por isso que é muitas vezes mais difícil praticar a empatia com as pessoas que estão mais próximas de nós. Nossos parentes, por exemplo, nossos familiares. Se eu não me engano, até um destaque desse que Marshall traz lá no seu livro. Eu vou trazer um exemplo aqui de ontem. Ontem eu assisti ao jornal Hoje, aquele que é apresentado pela Maju Coutinho. E tinha uma reportagem sobre um cantor, Cauã, eu acho, ou Kleber, não sei. Mas é um cantor que está hospitalizado, cantor sertanejo, com Covid, ele esteve num quadro grave, ficou na UTI, mas graças a Deus já saiu da UTI.
E mostraram um vídeo dele em que ele debochava da Covid-19 e dizia assim: vem em mim, Covid, com nós não. Não, ele pegou o Covid. O irmão dele, que é secretário estadual de saúde aqui do estado de Rondônia, ficou, né, gravemente hospitalizado, também em UTI, durante vários dias, várias semanas, até se recuperar. E aí a própria namorada dele diz, ele pensava assim, mas ele mudou, né? E isso de fato é uma realidade. Mas como isso pode provocar raiva em nós, né? Quando uma figura pública ou quando alguém faz isso? Porque por mais que a pessoa diga que ela mudou, por mais que ela haja diferente, existe em nós uma certa perversidade que costuma rejeitar a mudança do outro ou que costuma sentir prazer quando o outro muda por ter se dado mal, né? É aquele corriqueiro, eu te falei, né? Como muitas das vezes a gente sente prazer em olhar para o outro e dizer assim, eu te avisei, né? Parece que surge até um sorriso, né? O rosto fica mais iluminado, porque é muito mais importante admitir ter razão do que necessariamente festejar uma vida que se transformou, de uma vida que mudou, de uma vida que tá melhor, né? Essas coisas fazem sentido para vocês? Deixa eu voltar aqui. O que vocês estão achando? Leandro, dá muito prazer dizer que ficou bem feito, traduzindo tua frase aí. Sim, né? Entendo. É muito comum isso nos acontecer, né? Foi assim que a gente se fez, né, enquanto pessoas, né? Foi escutando essas coisas, muitas vezes de nossos próprios pais, né? Os pais dizendo assim: "Ah, eu te avisei, eu falei para você", né? E o pai fica todo feliz quando percebe que ele tem razão, né? Embora ele não se dê conta de o quanto isso pode ter custado para a vida de seu filho, para que ele encontrasse, né, aquela verdade, né? Então, é muito menos solidariedade, é muito menos compaixão, né, do que qualquer outra coisa. É meio aquela história do filho pródigo, né, que eu passei muito tempo, enquanto eu ia em igreja, para entender aquilo, que história desarrazoada, né? Que história sem sentido essa, de que esse homem até prepara uma festa para esse filho que volta depois de ter dado com os burros na água, né? Então, muitas das vezes nossa posição é daquele outro irmão que sente, na verdade, uma revolta porque o pai não castiga, apesar de tudo, né? Então, é muito pensar sobre isso, né? Dessas histórias que nós temos, que nos fixam em uma provável dificuldade em transgredirmos, né, esses padrões de agressividade, para sermos diferentes quando nós necessitamos ser diferentes, né? Para deixar as coisas passar, né? Se sua esposa falou com você de determinada forma, que você ficou irritado hoje pela manhã, pode ser que você encontre uma pessoa totalmente diferente no final do dia, porque você, meu amado, também vai chegar ao final do dia diferente, né? E por que não aceitar isso, né? Por que não aceitar que muitas das vezes o nosso chefe, a nossa chefe maravilhosa, vai nos magoar? Só porque essas pessoas são incríveis e maravilhosas, significa que em nenhum momento elas irão nos frustrar? Não, né? Mas qual é a nossa capacidade de desapegar disso para contemplarmos o todo, né? Então, por isso que eu trago para vocês que pessoas apegadas, elas estão nesse eterno movimento de voltar ao seu passado, né? É uma narrativa muito no pretérito, é sempre uma queixa muito já decorrida, maçante, né? Sempre pelas mesmas questões. Vou trazendo aqui alguns exemplos, olha. Crianças que foram abandonadas
elas vivem o presente de um modo inseguro. Isso faz com que elas sejam indiferentes, né? Eu, por exemplo, não me importo e acabo abandonando e deixando as pessoas para trás, como se as pessoas não importassem, né? Ou elas se tornam excessivamente ciumentas. Eu faço aqui uma reflexão, eu trago como referência o sociólogo Zygmunt Bauman. Vocês devem conhecer. Autor de Sociedade Líquida, Modernidade Líquida, Vida Líquida, Amor Líquido. O Bauman fala que justamente o nosso conflito da atualidade é a dificuldade que nós temos em permanecer. É uma dificuldade constante. Nós sempre estamos em movimento em sair. Nós sempre somos saídas. Nós entramos em cursos que não concluímos. Não é o caso de vocês, né? Obviamente. Nós vivemos relações que nós não concluímos. Sempre assim, né? Porque essa sociedade pautada em tecnologias virtuais é uma sociedade de uma asepsia de relações. É muito fácil eu me desconectar das pessoas. É muito fácil eu me desvincular das pessoas. Eu posso bloqueá-las, deixá-las de seguir e jamais eu as verei em minhas redes sociais. Logo, a existência daquele sujeito que me incomoda deixará de me aperrear. Só que no mundo das realidades não funciona bem assim. Mas, na verdade, nós deslocamos isso desses horizontes virtuais para a nossa vida concreta. E aí nós temos problemas com isso, né? Porque nós não podemos nos desapegar desse modo com as pessoas. A constelação familiar sistêmica, ela traz um grande paradoxo para nós, né? A ser transposto por nossa cultura, que é incluir as pessoas que nos impactam. Ah, sabe aquele relacionamento que fudeu com a sua vida? Ah, eu sei daquele relacionamento. Pois é, ele importa e ele pertence a você, né? Então, todas essas considerações, elas passam a ser importantes, né? Eu me importar com as pessoas. Mas pessoas que foram abandonadas, elas podem ser, né, excessivamente apegadas ou excessivamente desapegadas. Crianças que viveram dentro da conjugalidade de seu papai e de sua mamãe também possuem dificuldade para viver a sua própria conjugalidade. De certo modo, são aqueles filhos, aquelas filhas que foram aliançados com os seus pais. Elas vivem uma certa lealdade com o sistema conjugal de seus pais. Pessoas assim, elas possuem dificuldades de romper com essas heranças familiares, lançar-se no seu presente para executar sua legítima conjugalidade. Tem uma meditação muito bacana, né? Um dia eu posso passar para você. Não sei, não tem nem como passar. Mas, enfim, é uma meditação que fala um pouco sobre isso, né? A Jana, minha comadre também, minha colega de trabalho, amiga de trabalho, a gente já utilizou no nosso grupo, né, de pais lá do judiciário. Que é uma meditação que faz com que nós voltemos para essa história, né? E reconheçamos que nós metemos o pitaco na conjugalidade dos nossos pais, que nós nos envolvemos afetivamente nessas relações e que agora nosso casamento está uma merda. E que a gente precisa reconhecer isso para poder seguir, para poder ir adiante, né? Então, pessoas que estiveram deslocadas nos seus sistemas, elas têm dificuldade de se alocarem em suas próprias experiências, de entenderem o que são suas verdadeiras dores, quais são suas verdadeiras lutas e suas empreitadas. Elas vivem transitando
no objeto, na discursividade, nas emoções da alteridade do outro. Elas estão tão preocupadas com o existir do outro que elas têm uma certa dificuldade de reconhecer o seu próprio existir e lançar raízes nessa sua experiência singular e individual. Não sei se eu estou me fazendo claro, né? Mas, enfim, crianças, por exemplo, crianças que são mediadoras. Eu também fui uma criança mediadora. Né? Fui ali na minha casa uma criança que tentava sempre ouvir todos. Né? Então, pessoas que crescem assim podem ter dificuldade para mediar seus próprios conflitos. Sabe aquela pessoa que diz assim, puxa, eu sou tão bom conselheiro, todo mundo que tem um problema vem falar comigo, mas não consigo resolver os meus? A gente vai aprendendo que nós estamos lançados no nosso passado. Por que é que eu não consigo resolver os meus? Porque eu ainda estou ocupada em resolver os dos outros. E onde é que eu aprendi isso? Na minha história familiar. Ou seja, tu está vivendo o teu presente ou está vivendo o teu passado? Estou vivendo o meu passado, estou vivendo minha história familiar. Ou seja, você vai se dando conta de que você está trazendo técnicas de resolução de conflito de um passado distante na expectativa de que eles resolvam o seu presente. Não vai funcionar, né, amadinho? Né, amadinha? Não dá certo isso. Crianças que não se sentiam amadas podem ser duras quando adultas. Eu estou trazendo aqui o lado, é claro, né, um lado mais trágico da experiência. Mas é claro que há muitas pessoas que transgridem isso, que transformam isso em verdadeiras preciosidades. Elas encontram equilíbrio, elas encontram a legítima dosagem do sabor. Né? Aquela coisa que só cozinheiro sabe. Né? Você vai fazer uma receita quando você está fazendo almoço. Você põe um punhado lá de sal e não sabe. Você vai só comer aquilo, depois alguém vai te dizer, ficou bom. Você não sabe qual vai ser o resultado, né? Você só acredita, né? Eu, quando estou temperando, fazendo comida, pareço um bruxo. Pego um negócio daqui, pego um negócio de lá, olha que não está vencido, jogo lá. Não tenho a mínima noção do que vai sair daquilo dali. De repente, fica gostoso. A Márcia já comeu do meu almoço. E é gostoso, né, Márcia? Se a Márcia estiver aí, ela vai atestar. Claro que eu estou aqui, né? Comemos de colher dentro do carro ainda. Estava muito bom, amigo. Não sei se a fome era muito, o que era, mas estava muito bom. É verdade. Foi um dia memorável. Enfim, né? Então, a gente não sabe. Há pessoas que chegam a esse ponto de equilíbrio. Mas o problema é que nem todos nós alcançamos, né? Então, crianças que se tornam duras, rígidas, elas têm histórias em que elas foram marcadas por experiências que foram percebidas por elas dessa forma. Eu vou até aqui me antever a uma dúvida e vou tentar até respondê-la. Você pode dizer até o seguinte, mas Leandro, vem cá, olha, eu tenho um filho, eu tenho um marido, uma esposa que eu o amo tanto, que eu cuido tanto, né? Mas ele age como se eu não gostasse dele, como se eu só fosse rude com ele, porque o mundo tem disso, né, amadinho? Não basta a gente amar, né? Amar é uma construção produzida por uma perspicácia em que você doa com generosidade, mas com uma certa assertividade em fazer a leitura daquilo que o outro te dá. Ou seja, aquilo que eu dou com amor, é preciso que eu dê com eficácia estratégica, né? Para que o outro sinta com amor, para que ele viva com amor. Porque pode acontecer algo mais ou menos assim. Eu amo tanto meu filho que protejo e não deixo ele sair muito de casa a altas horas da noite. Eu chamo isso de amor, mas
criança pode dizer assim, minha mãe é controladora. Ou seja, o que eu produzo na intenção de amar, o outro reconhece como frustração, né? Então, sempre é importante eu reconhecer como o outro incorpora aquilo que eu dou, né? E nas relações instáveis ou instabilizadas, é preciso isso. É muito difícil ser positivo nesse sentido, porque você precisa reconhecer o que acontece com você, ao passo que você também precisa reconhecer o que está acontecendo com o sujeito com quem você interage, né? Para entender claramente o que está acontecendo. Ok? Faz sentido essas coisas para vocês? O que vocês acham disso? Alguém tem alguma coisa a relatar? Ok. Penélope diz aqui que a falta de empatia está mais aflorada na pandemia. Uhum. Isso é uma verdade. E o porquê disso, né? Por que será que talvez nós estamos tão menos empáticos numa situação como essa? Eu penso que... As pessoas, Leandro, elas estão um pouco desocupadas, em vez de usar o tempo para praticar o bem, estão praticando para se odiar. Em vez de fazer um curso, ler um livro, ver um filme, pesquisar uma nova faculdade, elas estão indo para a internet se odiar. Pelo menos eu sei que a pandemia vai me trazer uma boa lição. Eu já melhorei muito. Agora eu sei que não é o caso da grande massa, né? Todo mundo se odiando e se batendo. Quando eu voltar no tudo normal, vai ter polícia para tudo que é lado. Vai ter todo mundo se batendo. Entendi. Raíza, você está me falando que você entende que justamente a ociosidade faz com que as pessoas optem por coisas mais superficiais, agressivas e violentas, né? É isso mesmo? Exatamente. Eu ainda não me afastei da internet porque eu não consigo. Mas eu vou comentar um caso aqui, vou até te atrapalhar. Não. Eu odeio funk, eu não gosto. É o único tipo musical que eu não gosto, não suporto. E aí, aquela Luísa Sonza separou do Whindersson, você entra no Insta e começa a ver, né? E aí ela fez uma música, o pessoal jogou assim um ódio sobre aquilo, dizendo que ela tinha traído, que ela era isso, que ela era aquilo. Eu nem acompanho, mas eu fiquei pensando, tanta mulher que se diz feminista, né? Tanto cara que tem filha, mulher, e com esse tipo de pensamento, foi uma das coisas que me fez desistir da internet, foi isso. As pessoas sem conhecer a pessoa, sem saber o que aconteceu, despejando um ódio na menina, e eu sei muito bem que a raiva, ela faz mal. Imagina a menina lendo aquele tanto de comentário todos os dias, entraram nos vídeos dela e deram dislike. Foi o vídeo, assim, que eu não sei se no país ou no mundo, que alcançou mais dislike. A pessoa entrou lá no vídeo dela para ver, para dar dislike. A que ponto a gente chegou? Se a pandemia era para melhorar, eu acho que não melhorou. Eu já estava nessa vibe de fazer meditação, de tentar melhorar a linguagem antes da pandemia. Então, eu acho que ajudou, porque talvez eu fosse uma dessas pessoas que estaria apontando o dedo. Entendo. Isso. O fenômeno da pandemia, do isolamento social, é um fenômeno coletivo que causou algum tipo de perda, de prejuízo em algum nível para nós, né? De certo modo, nossas vidas foram frustradas em alguma dimensão. Não há quem tenha passado incólume a essa pandemia sem ter sido, de certo modo, atingido, atravessado por ela. Então, em situações como essa, é muito comum sobressaírem sentimentos protetivos, defensivos, né? Então, as pessoas, elas se tornam muito mais fechadas, elas estão muito mais objetivadas em atenderem suas próprias necessidades, a olhar para suas próprias necessidades. Então, é muito comum vermos, em grande quantidade, discursos, narrativas, que negam os interesses coletivos, eles estão autocentrados, autorreferenciados na própria satisfação dos seus objetivos, né?
Então, eu acho que isso tornou mais evidente alguma coisa que sempre ali esteve acontecendo conosco, né? Só que a pandemia torna mais visceral essas coisas, torna a convivência mais ácida, digamos assim, principalmente com as diferenças, né? As diferenças se tornam irremediavelmente verdadeiras inimigas, né? E nós resistimos resilientemente conectarmos com essas diferenças, né? Então, eu entendo que é um pouco disso daí, que isso cria, né, amplia uma certa animosidade que já existe dentro de nós e que precisa ser, obviamente, depurada, trabalhada. Eu converso agora aqui com vocês um pouquinho a respeito sobre isso que eu acredito ser uma força muito potente em transformação. Como deu para perceber, nós trazemos, de certo modo, a criança que nós fomos. É preciso um pouco de sensibilidade para reconhecer isso daí, né? De um pouco de paciência, até mesmo de ajuda, para você perceber que muitos dos seus comportamentos, elas se referem a práticas que você tinha na sua infância ou na sua adolescência. Você vai identificar que é a sua forma de relacionamento, a construção de expectativas, a formulação de um ideal, às vezes diz respeito a isso. Como, por exemplo, uma pessoa desapegada demais, ela tornou-se assim como uma forma de se proteger. Quanto mais desapegada ela for, menos risco ela terá de ser abandonada. É perfeito para ela isso. Ou outras pessoas que vivem em estado permanente, intermitente, de defesa. Elas estão preparadas como se a qualquer momento elas fossem entrar em uma guerra. Se elas vão conversar com alguém, se elas vão apresentar o ponto de vista, se elas estão discutindo o relacionamento, se elas precisam apresentar a posição delas no trabalho, é como se elas estivessem, a todo instante, correndo um grave risco de ser exposta, de ser desvalorizada, de ser julgada. E algumas pessoas agem sistematicamente em virtude disso, né? Então, elas estão sempre ali tentando se proteger, né? E isso tem a ver com seu histórico, com seu passado, de o quanto ela precisou se afirmar. E aí a gente tem que se dar conta disso, né? Se quisermos avançar. Então, essa criança que nós fomos, ela é muito evidente na nossa atualidade. Ela pode ser muito grande dentro de nós. E essa criança não pode ocupar esse lugar. Chega a dar uma dor, né? Porque eu peço que vocês pensem, por exemplo, na criança que você foi. Certas coisas que você ouviu, certos abusos que você viveu, certas violências às quais você foi exposta, certo bullying que você viveu, algumas rejeições que você experimentou, os esforços que você teve que você empreendeu para você produzir amor em seus pais, enfim. Você vai identificar aí uma criança muito forte. Porque se você chegou nesse exato momento em que nós estamos, se você se encontra aqui, é porque a sua criança, por mais limitada que ela fosse, ela conseguiu resistir. Talvez você vai identificar um bullying forte que você sofria com a sua imagem na sua vida escolar. E hoje você pode até pensar, caramba, como que eu aguentava aquilo sozinha, sozinho?
sem falar com os meus pais. Né? Às vezes eu penso nisso, né? Quando eu sofria de homofobia, e da forma mais perversa de homofobia, eu não falava sobre isso com os meus pais, porque eu tinha vergonha. Então, quem vai me proteger? Quem vai me acolher? Eu precisava me autorregular. Eu precisava ser forte. Eu precisava encontrar em mim forças últimas e mais intensas possíveis para resistir. E assim você também vai se deparar com essa criança. Essa criança é forte. Ela é grande demais, né? Ela resistiu muita coisa, ela encontrou formas para superar conflitos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O fato de eu estar aqui, né, nessa posição que eu ocupo hoje, tem muito a ver com as decisões que minha criança tomou no meu passado. Quando eu era muito pequena e sofria por todas essas coisas, eu entendia algumas coisas mais ou menos assim. Eu não sou bonito a ponto de obter fortunas com isso. Eu sou um perna de pau que nem sei jogar futebol, então não vou obter uma vida boa desse jeito. A única forma de eu me sentir valorizado, prestigiado e conseguir poder era por meio do estudo. E aí o que eu fiz? Eu estudava. Sempre que eu estudava e alcançava um tipo de conhecimento superior ao dos meus colegas, eu me posicionava diferente. Eu ocupava uma posição superior. E isso me dava prazer. Era assim que eu fui me fazendo. É arrogante? Não. Né? Naquele princípio, naquele instante, era altamente protetivo para garantir a sobrevivência da minha criança. E foi assim que eu me fiz. E foi assim que eu fui chegando onde eu cheguei. Né? Só que aquela criança que usou dessas estratégias, ela não pode coabitar em mim, ela não pode ser eu nesse instante. Então, o primeiro passo para se desvencilhar é acolher essa criança. É reconhecer a criança que você era. Algumas pessoas podem, talvez ajude, pegar fotografias da sua infância, lembrar determinadas situações. E aí você pode reconhecer e dizer para ela o quanto ela foi forte, o quanto ela desbravou na vida, o quanto ela lutou intensamente por essa existência, o quanto ela foi guerreira. Depois de tudo isso, é preciso deixar sua criança. E isso pode doer, né? Porque depois de você reconhecer tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela sofreu, você quer manter ela grudadinha em você. Você quer deixar ela aqui, apegadinha em ti. Você quer cuidar dela. Mas não se cuida do que passou. Se cuida do que é presente. A melhor forma de honrar a nossa criança é ser um bom adulto. A melhor forma de valorizar os esforços que essa criança que você fez decididamente para chegar aonde chegou é você viver bem agora. Não se protege uma criança do passado sendo displicente com a vida do presente. Não se valoriza o potencial de uma criança que poderia ter se dedicado ao nada, ao vazio, poderia ter se entregado a tantas outras coisas, mas resistiu. Você só honra ela vivendo de modo feliz o seu presente. Então aí você começa a agradecer a sua criança
e diz para ela que ela pode ir embora, porque você cresceu. Hoje você é um homem e uma mulher já bem decidido, que você construiu novos saberes e aprendizados, e você é capaz de se proteger e de cuidar de si de um outro jeito. Deixa que essa criança vá embora, que ela parta, né? E aí o que você faz? Você aí encontra possibilidades para acolher o adulto que você é, em que você se tornou. E aí então você começa a utilizar as ferramentas do presente para superar dificuldades do presente. E por que eu insiro isso e eu falo sobre isso? Porque muitas pessoas podem passar pela comunicação não violenta, comunicação positiva, inúmeras vezes. Mas quando elas se vê no pega para capar, quando elas estão em determinadas situações de instabilidade, elas não conseguem ser pacíficas. Elas agem de modo muito agressivo. E por quê? Porque mesmo que você introduza aprendizados, se essa criança ainda for dominante em você, você não vai conseguir desapegar das velhas estratégias. E assim você vai continuar vivendo o mundo de uma forma obsoleta, vazia, deslocada no tempo, né? Então, quando essa criança se vai e você diz que ela pode ir, porque você encontrou sua medida, que você sabe lidar com seus problemas, que você se tornou um expert em você, você já está se abraçando. De certo modo, você já está se acolhendo, né? Então, você já está se autocuidando, ok? Como é para vocês essa história das crianças internas, né? O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Ai, ai, a minha criança interna, de vez em quando, quer dar uma mandada em mim violenta. E aí, quando você fala que você você era o conciliador, você era a pessoa que fazia as ponderações na sua casa, que fazia os elos, eu me conheço assim. E eu me reconheço assim. Apesar de ser a caçula, mas eu era a da conciliação. A quem evitava muitos questionamentos, ouvia todos, mas não levava muitos questionamentos para a situação ficar calma, pacífica, serena, equilibrada. Fiz isso por muito tempo. E ainda hoje eu me encontro fazendo muito isso, querendo que as pessoas se entendam, que não haja atrito, só que tem atrito que é preciso acontecer, porque as pedras têm pontas, né? E para você polir isso, precisa dar uma tritada de vez em quando, né? Não vai tudo se encaixar perfeitamente. Mas quando a gente cresce com essa mentalidade de evitar esses grandes dramas, quando chega nesse momento e você começa a reconhecer isso, começa a ser até uma libertação. Que você vê que... Porque a gente faz a tentativa e a gente não conseguiu toda a paz que a gente queria. E aí, quando você percebe que você não tinha a obrigação de fazer aquilo, mas que você fez de coração, você começa a se sentir mais liberto. Poxa, eu não consegui, mas eu tentei e ainda assim, eu nem tinha essa obrigação e eu ainda tentei. Eu sou muito foda mesmo, sabe? Eu sou muito boa no que eu faço e está na hora de eu aprender a deixar. E isso você conhece minha família, a parte dela é uma questão até de os filhos, de deixar que eles se reconheçam, né, como irmãos, né? E se amadureçam e cresçam. E eles vêm fazendo isso, mas eu tenho que me segurar para não querer estar interferindo nisso. Você sabe disso.
Mas eu já aprendi, já melhorei muito. Bastante. Sim, é isso aí. Nossa, Márcia, que bom ouvi-la, né? Seu depoimento, sua história, e como isso me enriquece, né? E eu também me vejo sendo compreendido por você, né? Como nossas experiências se acessam, se tocam nesse sentido. E você, ao contar isso, né, também me ilumina para considerar, por exemplo, trazer como exemplo a vocês outras experiências, né, pessoais. Como tudo vai gerando um efeito cascata, né? Então, para ser pertencido e valorizado no espaço escolar, eu estudava, e sendo estudante, um bom estudante, eu dava o quê? Alegria para minha mãe. Eu deixava minha mãe e meu pai felizes. E por eu os deixar felizes, eles reconheciam o meu talento, sempre perguntando para mim, sempre vindo se aconselhar comigo, sempre me elogiando para os familiares e para os amigos, reforçando o meu status e reforçando meus privilégios intrafamiliares. Mas também tudo tem consequências. Do outro lado dessa questão, como eu já disse para vocês, eu sou o filho do meio de um total de 3. Havia o filho mais velho. O filho mais velho que não era reconhecido desse jeito, que sentia ciúmes quando os nossos pais, ao invés de se dirigir imediatamente a ele, que era o filho mais velho, se dirigiam a mim. Então, isso provocou um cisma fraternal, porque os filhos ficaram deslocados. Meu irmão ficou com raiva. Certa vez, depois de uma discussão de família, aquelas bem acaloradas que existem, meu irmão disse assim: mamãe, você não me ama. É claro que ele foi mais enfático, né? E aí, minha mãe chorou, disse, mas eu faço tudo por você, né? Eu sempre tratei vocês iguais. Aquela conversa de mamãe. E depois de tudo isso, eu falei assim, mãe, vocês precisam falar sobre isso, porque ele não se sente amado. E depois eu fui percebendo que, obviamente, ele não se sentiria amado, porque eu sou o grande usurpador. Vejam só, né? Existia aquela novela A Usurpadora. Eu sou o grande usurpador dessa história. Eu tomei a posição dele, eu tomei as prerrogativas e os privilégios do primogênito. Eu interferi na ordem sistêmica. E sabe como eu interferi na ordem sistêmica? Quando lá na escola eu fui me proteger dos meus ofensores. Como uma medida protetiva lá naquela infância, que não era uma medida era funcional porque funcionava, mas ela não era uma medida sistema, ecológica, né? Integrativa, foi acarretando, implicando no comportamento das outras pessoas e gerou esse impacto familiar. Quando você cresce, você não tem apenas que, por exemplo, no meu caso, sair do armário, se assumir, construir autoidentidade. Você também depois tem que voltar e reparar essas catástrofes que surgiram. E surgem por quê? Porque eu sou mal? De modo algum. Porque a vida já era grande e complexa demais para que um menininho tão fofucho, tão pequeno como eu, pudesse resolver naquela idade. Eu estava lidando com sentimentos absurdamente densos e complexos, né? E muitas das vezes desassistido. Então, isso é só para deixar um pouco mais evidente como essa nossa criança vem rasgando, né? E não chega à vida adulta. E é preciso realocarmos nesse devido lugar do passado.
com o prestígio e o reconhecimento que ela tem, mas deixando ela lá, porque eu agora sou outro, eu sou outra, e com novas energias, né? Para aí é sempre um controle para a gente lidar com isso. E como vocês fazem? Como eu faço? É como a Márcia disse, é uma luta contínua. Quando mamãe vem direto me se aconselhar comigo, falar alguma coisa, tipo, não assuntos íntimos, né? Porque os pais possuem vínculos diferentes, né? Mas vamos supor, vou comprar um carro. É como se meus pais comprassem carros, né? Vou dar outro exemplo. Vou fazer uma calçada aqui. E o que você acha? Eu falo, mãe, conversa com meu irmão, porque ele é capaz de ter uma ideia bem melhor que eu. E ela vai e conversa, e fala, né, com ele. E aí isso trouxe efeitos, né? Certo dia, quando eu, antes da pandemia, sempre nos domingos eu ia jantar lá. E aí, certo dia, e sempre eu ia, minha mãe estava lá esperando, né? Esperando para eu jantar. Determinado dia eu chego, não tem ninguém, um breu total. Aí eu ligo para ela, onde ela está? Na casa do meu irmão. Daí eu falei, tá fazendo efeito. Ela foi e me colocou lá como filho do meio, e foi cuidar do filho mais velho. É um pouco disso, né? E então a gente vai fazendo esse jogo de crescimento. São relações de crescimento. Alguma dessas coisas soa distante para vocês ou não faz sentido, né? Eu costumo sempre perguntar de coisas que fazem sentido, mas tem alguma dessas que não faz sentido algum? Leandro, eu vou contar uma situação aqui bem rápido, que tu falando de criança interior, eu me lembrei. É muito comum as pessoas dizerem que a gente tem que deixá-la, né? Deixa a criança interior aflorar. Se eu deixasse a minha criança de antes, eu ia ser uma pessoa totalmente revoltada. Eu tenho uma situação que eu não esqueço, que eu tinha aquele namoro de criança, né? E a minha família é muito pobre até hoje. A gente conseguiu reformar a casa da minha mãe há um ano, que era uma casa de madeira ainda. Tipo assim, eu comprei algumas coisas, algumas pessoas doaram. E aí eu lembro que eu fui proibida. Tinha um rapaz da rua, a gente era criança, né? E era aquele namoro de criança. E que a mãe dele proibiu a gente de namorar, e pelo fato de eu ser muito pobre, de eu ter 2 irmãos problemáticos, e até hoje isso é uma coisa que ainda me incomoda, porque a minha mãe mora na mesma rua, a minha melhor amiga é sobrinha dela, né? Dessa mulher. Ele não mora aqui mais no estado, mas a gente já tem um contatinho assim de conversar de vez em quando. E todas as vezes que eu me lembro, eu me incomodo, mas eu me tornei uma pessoa muito educada com ela. Ela trabalha na Havan. E eu lembro que uma vez eu perdi minha carteira e ela que achou, ela que me ligou para. E eu tento ser educada, mas é uma coisa que me incomoda, assim, de ver. Hoje eu fui no mercado, eu dei de cara com ela e eu fiquei, essa mulher tem que estar no meu caminho. Eles me excluíam de aniversário, Leandro. Tinha um aniversário na rua, eles não me chamavam, era uma coisa assim absurda. E eu cresci pouco, né? Mas eu cresci alguma coisa. Hoje em dia, ela tenta uma aproximação. Eu tenho ela no Instagram, eu tenho ela no Facebook. Ela comenta, eu sou muito educada, mas eu não esqueço que ela proibiu um namorinho de adolescente por preconceito, né? Tá com um neto, o filho dela casou com uma mulher que tem não sei quantos filhos, que isso não é ruim. Mas eu que era pessoa péssima, péssimo exemplo, por ter irmãos problemáticos, por ser pobre, eu tô no melhor lugar, muito melhor que eles, né? Beleza, Raiz. Isso é um ótimo exemplo de como que essa criança, né, ela vem e nesses momentos em que nós nos sentimos desassistidos, né, que nós nos sentimos desamparados, ela fala por nós, né, e essas emoções, elas vão dinamitar nossas estruturas, né, é muito provável que aí nós sucumbamos a esses desejos, a essas ideias. E isso é muito intuitivo, isso é muito impulsivo, isso é muito rápido, né? Então, essa criança precisa estar nesse lugar que é o passado, né? Para a gente reconhecer o adulto que nós nos tornamos, né?
as ferramentas que nós construímos. Acho isso muito bacana. Bom, em dias difíceis, né? Então, o Felipe, que tinha proposto, né, esse tema e coisa e tal, ele até pediu desculpa, porque por um imprevisto ele não pôde participar hoje, né? Mas ele vai assistir, fica o nosso abraço, né? Também para todos aqueles que assistirão depois a aula no YouTube. O que fazer em dias difíceis? Eu penso que o mais importante são coisas que nós não podemos esquecer, justamente em dias difíceis, porque é nesses dias que nós nos tornamos suscetíveis a esquecer as coisas valiosas, né? A primeira delas é não esquecer que é sempre mais caro e cansativo reparar os prejuízos do que evitar fazê-los. É bem assim, né? Como que nós gastamos energia? É como um ambiente de trabalho. Depois que ele se tornou conflituoso, hostil, amado, tu vai gastar muito, a empresa vai gastar tempo, dinheiro, recursos físicos, pode crescer o absenteísmo, afastamentos, atestados, por causa de uma crise interpessoal. Então, é muito mais cansativo, dispendioso, reparar esses danos do que você evitar, né? Do que fazê-los, simplesmente assim. Então, eu penso nisso sempre quando eu estou, talvez, muito desgastado e prestes a entrar no clímax da minha erupção. E aí eu penso, mas vai valer a pena despender depois muito mais do que nesse exato instante eu me calar, pensar um pouco, assentar os meus sentimentos e recuperar o meu ponto de equilíbrio? Não, acho que é mais fácil. Isso eu posso fazer até dando uma pedalada. Gritar com uma pessoa, hostilizar uma pessoa, não vai fazer com que nossa dor pare. Se você está se sentindo insatisfeito, se você está se sentindo violado, ser autoritário, agressivo, impositivo com outra pessoa não vai fazer com que você recobre a razão. É simples assim. Quando você está conversando com a sua parceira, seu parceiro conjugal, quando você está conversando com alguém, né, que faz parte do seu vínculo, do seu conjunto, da sua rede de afetos e intimidade, e você está lá discutindo com ela, o fato de você ter razão não faz com que a outra pessoa construa empatia por você. Isso é uma lição, uma das mais importantes. Ou seja, razão e cocô de gato é a mesma coisa numa discussão. É a mesma coisa. Só fede, não vale nada. De nada, não resolve nada o fato de você ter razão, né? Exemplo disso é o sistema positivista de direito, né? Esse sistema distributivo de que, por exemplo, as pessoas elas brigam por uma determinada causa, uma delas tem razão. O juiz sentencia para quem tem razão, mas isso não faz com que a relação dessas pessoas fique mais amistosa. Por isso que nós acreditamos num estilo de justiça mais restaurativo, né? No modelo da mediação, das próprias conciliações, né? E também da própria comunicação dos círculos restaurativos. Porque nós entendemos que essa dinâmica ela é transformadora. Então, não basta você ter razão. É preciso que você inspire o outro a te cuidar, a te atender. E como nós fazemos isso? Recuperando todos aqueles processos da CNV, né? Então, eu estou irritado nesse momento. Irritado. Ao invés de gritar e não falar sobre minha irritação, eu posso justamente começar daqui. Nossa, João,
Eu estou bastante irritado com essa situação agora. Porque para mim era muito importante que o trabalho terminasse às 18 horas. Que você entregasse o meu carro às 18. Eu preciso disso para trabalhar. Né? Quando você começa a sua conversa por aí, você já gera a possibilidade do outro não resistir a você, né? E ser seduzido pela capacidade empática e compassiva. Fugir dos conflitos não nos faz nos sentir mais forte. Pelo contrário, né? Pode até criar uma ilusão de que eu sou forte. Construir a ideia de que se não tem conflitos, de que não tem dificuldades, de que não tem fragilidades e limitações, é só jogar contra si mesmo. Porque o que é que nos faz crescer? É o contato com essas limitações. A felicidade está dada, está respondida, ela é muito óbvia, né? Não vejo as pessoas dizendo, mas por que será que eu estou feliz hoje? Por que será que eu estou alegre? Ela simplesmente acolhe, incorpora e vive. Mas deixa ela ficar ansiosa, angustiada. Que danada esse trem de angústia. Não sei definir essa angústia, eu não sei de onde ela vem, por qual razão. O que te faz conhecer mais sobre si? É justamente essa dor que nos atravessa e que muitas das vezes ela nos parte em milhares de pedacinhos, né? E ali é importante entender o que aconteceu e por que desses pedaços fragmentados, né? Então, em dias em que é difícil, né? É difícil nós, por nós mesmos, resolvermos nossos problemas, eu entendo que é urgente, importante, contar com a compaixão dos outros. Eu simplesmente acredito. Eu acredito que as pessoas vão me amar, que elas vão cuidar de mim. Eu acredito. Pode parecer muito ingênuo, mas é nisso que eu acredito. Se eu tiver com certa dificuldade, eu chegar no meu trabalho e eu falar, eu acredito que alguém vai me ouvir, que alguém vai me acolher, que as pessoas vão me amar, que elas vão ser generosas comigo. Eu sei disso. E é por isso que quando estamos, né, a partir dessa crença, com outras pessoas, nós podemos nos lançar e confiar nisso, né, e acreditar nisso. Então, é muito importante falar com as outras pessoas do que nós estamos sentindo. E acreditar que as pessoas podem nos ajudar, né? Que elas podem nos acolher nesse instante, né? Não é porque você teve uma experiência frustrada no passado que vai ser sempre assim, né? Com base em que, né, você acredita que o universo não vai mudar? Apresente o que você precisa, né? O que é que eu necessito para transformar a vida em algo mais maravilhoso, mais potente, mais criativo, mais transformador? Eu preciso de algo, né? E eu vou falar, né? Eu vou apresentar com muita generosidade, solicitando a colaboração das outras pessoas. Exemplo, hoje eu não estou muito bem, estou ansioso e irritado. Preciso ficar em silêncio. Você pode colaborar comigo no atendimento ao público hoje? É um exemplo. Por que que as outras pessoas não podem conhecer essa minha face? Por que que as pessoas não podem ter acesso a essa minha dor? É diferente de você publicizar todas as suas emoções. Veja que nesse caso, eu não estou contando as razões pelas quais eu estou irritado e as razões pelas quais eu estou ansioso. Eu estou apenas deixando claro que esse não é o meu melhor dia
e que eu quero justamente evitar ser hostil, agressivo e violento. Por isso que se nós encontrarmos pessoas que falem assim conosco, demonstrando que elas precisam de algum tipo de cuidado, e que talvez o cuidado é o próprio tempo e o silêncio, é importante que nós não hajamos com especulações. Por que será que fulano está assim? Será que brigou com a esposa? Né? Será que ele está com algum tipo de problema em casa? Não. Sem especular. Né? Afirmar de modo positivo a pessoa. O que é afirmar de modo positivo? Tudo bem, João. Tem dias que realmente nós nos sentimos assim. Pronto. Nada mais. Nada daqueles aconselhamentos de segura na mão de Deus e vai. Deus é maior. Né? As pessoas têm suas próprias crenças. O fato de Deus ser maior não vai fazer que ela fique menos irritada naquele instante em que ela está irritada. O que a gente faz quando está irritado? Fica irritado. Né? E a gente tem que acolher isso. Então, essas falas não afirmam positivamente. Olhar com estranhamento dificulta as pessoas se sentirem seguras. Né? Então, por exemplo, se eu olho isso, nossa, mas o José está assim hoje, o José que nunca... Gente, o José está chorando, o José nunca chorou aqui na nossa sala, o José está mal, hein? Então, esse olhar de estranhamento faz com que o outro se sinta um verdadeiro alienígena, né? E impacta a ponto de suas emoções serem obstruídas, né? E uma dificuldade imperiosa em serem expressadas futuramente. Dar conselhos é uma coisa que não é muito boa, né? Se você não for um ótimo conselheiro. O que é ser um ótimo conselheiro? É uma pessoa extremamente sensível e articulada com as necessidades do outro. E eu acredito que, na maioria das vezes, nós não somos essas pessoas. Por isso, evite dar conselhos, né? A não ser que você tenha um nível de intimidade e de proximidade que lhe permita tais coisas. Estas coisas que eu trago, né, elas podem dificultar em diversas medidas. Reconhecer o que está acontecendo com você. Eu trago aqui um exemplozinho. Eu fiquei horas pensando em um exemplo que pudesse nos ajudar a reconhecer o que nós estamos vivendo e acolher essa experiência. Então, eu trouxe aqui a seguinte história hipotética. Sempre é os mesmos nomes, eu sou pouco criativa, é sempre João, José, e quando é mulher é Maria. Mas, enfim, vamos lá. João acorda e pensa o seguinte: hoje é segunda-feira é dia puxado, vários relatórios para fazer, contas para pagar, hoje é dia 25, pessoal do governo, né, do judiciário, pagou contas, tenho que ir ao dentista, porque meu dente está doendo desde sábado, eu preciso deixar uma lista de compra para minha esposa. Ai, meu Deus, é muita coisa para fazer. Nossa, eu já fiquei até meio cansado com essa segunda-feira do João. Mas ele acordou e é isso que veio à sua cabeça. Se o João for um pouco mais ansioso, essas coisas ele pensou já foi no domingo, nem na segunda exatamente. O que acontece? João, com seus pensamentos e ele, uma única pessoa, chega no seu trabalho. E aí, de repente, bom, parece o núcleo... Oh, meu Deus, olha eu falando aqui, né? Às vezes acontece no nosso local de trabalho. Computador não liga. Você pede ajuda à equipe técnica e ela demora a chegar. O bom é que aqui em Pimenta a equipe técnica é muito eficiente, chega muito rápido. Mas supomos que o João não trabalha no judiciário e o computador dele não ligou e a equipe não chegou para prestar assistência. E ele está lá, com um monte de relatórios para fazer, contas para pagar, todas aquelas coisas que ele falou. A chefe também chegou na segunda-feira com os pés para trás, né? Como diz minha amiga Janaíne.
a chefe está estressada. Aconteceu alguma coisa com ela também. Sabe por quê? Porque o mundo é a filosofia de Cazuza. O tempo não para. Para ninguém. Nem para mim, nem para ti. Né? Todo mundo tem o universo correndo sob seus pés. Né? E ela também se estressou com alguma coisa. Com o marido, com o filho. Talvez o filho demorou a se arrumar. Enfim. E o ambiente de trabalho está cheio, há muitas conversas. O João está cada vez mais irritado, ele sente ansiedade. E aí, a chefe o chama, né, em sua mesa e fala que ele tem relatórios do mês passado que estavam equivocados e que isso não pode acontecer, precisam ser refeitos. Bem, o João fica irritado. Ele olha, e aí ele diz o seguinte: olha, não tem como fazer as coisas aqui. É uma imensa confusão. Todo mundo falando alto, parece um circo isso. Depois tem erros e você me chama a atenção. Não dá para trabalhar aqui desse jeito. Enfim, o João desabafa. Bom, percebam o seguinte. Quando o João fala sobre aquilo que ele está vivendo, quando ele fala sobre o relatório, quando ele fala sobre os erros, ele fala de tudo o que ele pensa sobre o ambiente em que ele está. Mas ele não se conecta com a vida que ele tem. É como se o João fosse aquele exato momento. É como se ele não reconhecesse os processos que levaram ele a chegar até ali. É como se aquela história de que o caminho se incorpora a mim e que eu me incorporo ao caminho, que eu trouxe um pouco mais atrás, não fizesse sentido para ele. O João, nesse momento, é um sujeito fragmentário, altamente descolado de suas experiências. Ele não se vê de modo holístico, sistêmico, integrativo. O João vê apenas uma parte de si. E o pior, a única parte que ele vê é a de sua raiva. É como se toda a sua existência ela se resumisse a esse sentimento pungente, potente e tão aguçado que é a raiva. O João se sintetizou, né, sintetizou-se nisso. Ele não reconhece as crenças que ele tinha sobre o dia que iniciava, a frustração por perder o controle e ficar desorganizado, e o como que essa perda de controle faz com que ele sinta ansiedade. Obviamente, um sujeito que no dia anterior já elabora um checklist sobre tudo que ele tem que fazer, é um sujeito que procura a imanência do mundo, a estabilidade, que procura o controle. Quando o João vê isso, se esvaindo por seus dedos, perdendo isso, ele fica ansioso, nervoso, e ele não reconhece isso. E também ele vai ficar estressado, agitado, porque o ambiente, né, efervesce, ele vai amplificar aquilo que ele já está vivendo. Então, o João tem dificuldade para olhar para dentro de si e para entender o que está acontecendo com ele. Lembre-se daquela verdade que nós falamos no encontro passado, de que a raiva, ela protege algo bom da vida. Então, quando nós voltamos aqui, né, e fazemos o caminho contrário, a raiva que ele sente é porque hoje ele não fez os seus relatórios, ele não pagou suas contas ainda, ele não arrumou o seu dente, ele não fez o que ele precisava fazer. Ou seja, o João estava querendo servir a vida. Como funcionário público, ele queria cumprir o seu trabalho. Fazer o quê? Relatórios.
Ele queria pagar as suas contas porque ele não é inadimplente. Ele queria cuidar da sua saúde bucal porque ele cuida do corpo dele. Percebam que quando ele não valoriza o que ele está vivendo, ele não reconhece que a raiva dele se dá justamente por uma grande bondade e generosidade, de fazer bem o seu trabalho, de valorizar o seu serviço, de cuidar do seu próprio corpo, né? Então, essa é a historinha do João, que eu trouxe aqui para vocês, para exemplificar o quanto é importante se reconhecer nesse instante, né? Para poder perceber como que essas coisas nos transformam, né? O que vocês acham? Faz sentido, né? E tal, essas coisas, né? Essa história de João, alguém já se viu mais ou menos assim, em algum instante da vida? Lá na sala, lá, a gente trabalha com fornecedor, né? Já é estressante normal, é normal já ser estressante. Lidar com as pessoas é muito ruim, né? Infelizmente. É mais fácil lidar com o meu cachorro aqui que destrói a casa do que com as pessoas. Mas eu me vi, depois que comecei a fazer o curso, eu me vi 2 vezes muito estressada, que foi TPM, que eu acho justificável. E isso ontem foi com um fornecedor. Uma coisa simples, um cadastro de representante legal. O cara demora 2 semanas para mandar, você ligando, você mandando mensagem, usando o WhatsApp. Aí eu perdi, eu já juntei a TPM, perdi a paciência, mas foi só 2 vezes, Leandro, eu juro. Foi essa vez, e essa eu acho que foi justificado. Porque embora eu não quisesse ter a linguagem violenta, eu fui rude. Mas precisava 2 semanas para você fazer uma coisinha que é só entrar num link lá e fazer coisa de 10 segundos. Poxa, aí é sacanagem. Numa crise que a gente está, a pessoa se dispõe a fornecer para o tribunal, ela tem que assumir, não ficar enrolando. Mas foi só 2 vezes, eu juro. E a TPM acho que justifica. Não, sim. E é bom você falar sobre isso, né, Raíssa? Porque, assim, existem fatores fisiológicos que, assim, afetam o nosso estado de humor e que fogem ao nosso controle. Então, não dá para se autoculpar por questões como essa. Oi? Eu senti vontade de chorar por isso. Porque as coisas lá têm prazos, né? E acaba vencendo, só que às vezes tem tanta coisa que você acaba. E aí eu tava tão assim, e todo mundo que entrou, quem chegava, o pessoal falava, ela se estressou com o fornecedor, mas não foi estresse. Eu tinha razão em cobrar da forma com que eu cobrei. Porque eu ligava, daí mandava para mandar para outro, daí mandava para mandar para outro, mandava para mandar para outro. E se eu não cobrasse da forma com que eu cobrei, quem ia ser cobrado era eu, né? Uma coisa tão simples, porque é assim, uma coisa também que depois... Eu já trabalhava na Sejus, né? Era na compras, era bem estressante, muito mais que o TJ. E no TJ é assim, você liga para a pessoa, alô, bom dia, tudo bem? E quem eu falo? A pessoa fala, quem? O quê? Eu que pergunto. Daí a pessoa fala assim, tudo bem, eu sou Raíssa do Tribunal de Justiça. E daí já muda o tom de voz. É outro tratamento já, é bem engraçado. Todo mundo devia trabalhar com compras uma vez na vida, para ver como é. É verdade, o TJ nos antecede, né? Ele é muito maior do que nós. Mas, Raíssa, oi. Né? O TJ ele é muito bem organizado. O Poder Executivo ele é bem... E o TJ me irrita muito menos. Eu lembro que na Sejus eu peguei um problema no ombro esquerdo. E eu sinto muito raramente hoje em dia essa dor, mas até eu descobri que era estresse, demorou, hein? Fiz fisioterapia. Sim. Eu gastei para me entender que era estresse. Verdade. Mas muito obrigado. Né? Eu só convido depois a você a pensar um pouco mais como que, às vezes, a potência dessas falas, né, dessas frases generalizantes que você utiliza, elas podem ser justamente as memórias de sua criança e como que elas também podem limitar o seu contato com o presente. Quando, por exemplo, disse-se assim,
É mais fácil lidar com um animal do que com pessoas. Eu passo a me relacionar acreditando que as outras pessoas sempre me irritarão, que elas me chatearão, que elas me causarão mal. Eu já estabeleço naturalmente um contato de resistências com o outro, né? Então, essa crença é uma crença muito disfuncional, ela é uma crença que não enobrece o nosso viver, né? Então, pode ser muito mais positivo nós pensarmos em uma outra vertente, né? Como que as pessoas podem ser ricas, como que as pessoas podem me enobrecer, como que as pessoas podem transformar a minha vida, né? Então, eu vejo que é um pouco disso daí que pode, talvez, até ajudar, né, um pouco mais nas relações interpessoais. Bom, mas, enfim, né, depois dessa história toda, é muito importante nós termos autoempatia com nós mesmos. O que significa autoempatia? Significa você considerar-se como uma pessoa e acolher os seus sentimentos, né? Então, eu estou irritado, mas eu estou irritado porque as coisas funcionem bem, né? Como é o caso que a Raíssa deu. Olha, eu quero que as coisas funcionem bem, eu quero que dê certo aqui na nossa instituição, eu quero que a instituição cumpra o seu papel, mas ela precisa da colaboração dos outros. Há tantas formas, depois de eu reconhecer essa minha empatia, né, de eu me empatizar, que eu posso promover com as outras pessoas, que é, por exemplo, olha, João, eu estou muito preocupado, porque nós precisamos atender os prazos. É importante para nós esse tipo de eficiência. O que você pode fazer para me ajudar agora, né? E uma das coisas fantásticas é a autocompaixão. Desperte a compaixão por você mesmo e tudo começa sempre de nós. A autocompaixão conduz naturalmente a compaixão às outras pessoas. É impossível se compadecer de modo generoso com outras pessoas se você não se compadece de modo generoso com sua própria existência, né? E você não, é impossível você ser fluido com o mundo se você não é fluido com você. Se você não se admite pensar diferente, sentir diferente, em decorrência de experiências diferentes. Se você não reconhece isso. É muito chato relacionamentos em que você conta com parcerias que, por exemplo, não reconhecem os seus esforços. Por isso que eu digo, reconheça seus altos esforços e reconheça as mudanças que seu parceiro, sua parceira, as pessoas do seu círculo de convivência também implementam nas vidas delas, né? Isso é salutar para um bom relacionamento. E, por fim, sempre repare os danos. Haverá ocasiões em que você perderá o controle, em que você agirá de um jeito em que você não se sente enobrecido. Aí, amadinho, é preciso uma boa dose de humildade para você reparar. Reparar não é o mesmo que pedir desculpas. Reparar é justamente potencializar formas de transformação, né? O que eu posso fazer para que você se sinta melhor depois de tudo isso que eu disse? Ah, não, tá certo, só seu pedido de desculpa me basta, né? Então, é ser resolutivo, reparar. Tudo bem, eu não vou falar mais assim com você, né? E isso é transformador. Eu vou dar um exemplo simples, né, para encerrar, de uma história que talvez nem minha amiga lembre. Ela está aqui. E nós trabalhávamos no cartório, ela no gabinete, a Elaine, e eu era técnico, mas meio atarantado das ideias. E quando eu cheguei lá com os processos, certa vez, ela falou de um jeito muito apaixonado, muito fleumático, que para mim soou como uma agressão, né? Mas ela, na verdade, ela queria que as coisas funcionassem muito bem, né? Ela queria que as coisas estivessem como deveriam de fato ser. Mas eu não conseguia fazer daquele jeito. Aí eu disse que fiquei chateado com aquilo.
e gostaria que ela não falasse comigo daquele jeito, que ela utilizasse um tom mais ameno. Meu Deus, ela reparou. Dali em diante, sempre me tratou com grande amor e generosidade, a ponto de hoje nós sermos amigos íntimos. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro o quanto você foi humilde e generosa, né? Quando você atendeu minha necessidade, foi dali em diante sempre muito compassiva e muito empática comigo, né? Bom, enfim, nós chegamos ao final e eu tenho por vocês... Deixa eu sair daqui, dessa telinha. Nós chegamos ao final e eu tenho um grande sentimento de gratidão. Gratidão ao Tribunal de Justiça que disponibilizou esse local para a gente. Os recursos necessários, pessoas necessárias, a escola da magistratura. Como que nós produzimos diálogos fortalecedores, né? Como que nós caminhamos para um lugar que nos faz nos sentir melhor. Como que nós vislumbramos possibilidades de crescimento. E eu trago uma grande gratidão por tudo isso, né? E por cada uma de vocês, cada um de vocês, que fizeram a opção de estar comigo, foram super respeitosos comigo, super gentis, educados, e até numa eventualidade em que eu precisei da compaixão e do amor de vocês, vocês me deram tudo isso e muito mais. Então, eu sou muito grato. Espero que nossas vidas se cruzem em muitas outras oportunidades. Eu fico muito feliz e ficarei sempre feliz em rever vocês do fundo do meu coração. Espero dias iluminados, dias de força e uma grande capacidade resolutiva. Tá bom? Enfim, é isso daí. Muito obrigada. Obrigada, Lê. Que tenhamos outras oportunidades contigo. Obrigada, Emeron, né, que abriu para as pessoas de fora poderem participar. Muito obrigada. Valeu, Márcia. Gratidão, minha amiga. Vou continuar sendo tua admiradora, seguidora. O curso chegou no momento essencial para mim, de transição de cabelo, de unha, de vida. Você é maravilhoso, você é essencial nesse momento que eu estou de mudança de pensamento, de atitude. Inclusive, eu acho que o curso foi feito para mim, porque eu só comecei a participar por causa das horas complementares da faculdade que eu estou devendo. E tá, assim, muito obrigada. Desde o primeiro dia de aula mudou muito meu pensamento. Tu é maravilhoso, te segui lá no Insta, não sei se tu viu. Sim, claro. Eu fico muito grato, Raíssa, por tudo e por sua partilha, né? Você foi muito generosa na nossa formação, enriqueceu muito, bastante humilde, né? Assim, por se dispor e a confraternizar sua vida com a gente. Muito obrigado. Você vai saber da minha vida já, mas eu não falo do passado, mas do presente eu falo pra caramba. Eu acho que o curso foi feito pra mim. Eu não sei nem como eu te agradeço com isso. Um dia eu faço um pudim e te mando. Obrigado, vou aguardar esse dia. Tô devendo pro pessoal amanhã, só que eu tô com preguiça de fazer, inclusive. Então relaxa, então só curta o momento. Gente, é isso aí, né? Alguém mais, alguma consideração? Leandro, Neuma falando aqui. Oi, o Regis Neuma. que precisou sair, que ele tinha aula na faculdade, mas eu queria, né, agradecer em nome da escola, primeiramente a você, né, que primeiro pela proposta do webinário, por ter se disponibilizado a colaborar conosco, a compartilhar as suas experiências, o teu conhecimento, e que também por ter conduzido a gente de uma forma tão amorosa e tão brilhante, né, nesse caminho para que a gente possa entender o mundo de uma forma diferente e, além de entender, expor esse entendimento de uma forma melhor, né? Também agradecer a todos os participantes, né? A maioria não está hoje conosco, mas agradecer a todos por terem acompanhado a gente até aqui. É um compromisso longo, foram 5 semanas, isso demanda
é muito esforço de cada um, então muito obrigada pela confiança no trabalho da escola, principalmente nesse momento, né, de pandemia, no trabalho do Leandro, né, em parar para ouvi-lo, para entendê-lo, e também a disponibilidade de refletir, de compartilhar experiências com os colegas, de tornar esse um espaço de aprendizado, de acolhimento, de crescimento para todo mundo. Conforme o Herbert falou no comecinho, quinta-feira a gente tem a live comemoração aos 34 anos da escola, estão todos convidados. Para setembro também a gente já está com um mês com a agenda fechada, vamos ter diversos eventos, então curtam a gente nas redes sociais, né? Eu coloquei aqui no chat, a gente está sempre divulgando os eventos que a gente vai estar fazendo. Compartilhem também o nosso conteúdo para que a gente consiga chegar em outras pessoas e que essas outras pessoas também tenham possam experimentar esses momentos que a gente compartilhou aqui. As aulas, né, as 4 aulas já estão no YouTube, e a aula de hoje também vai ser colocada, então todas as 4 aulas estarão no YouTube. E, mais uma vez, muito obrigada, Leandro, muito obrigada a todos por estarem aqui, boa semana, e a gente se encontra em breve nos próximos eventos da escola. É isso aí. Obrigado, Neuma, minha amiga. Eu vou agora encaminhar todos os slides, né, como eu havia me comprometido, para o Herbert, né, e depois ele vai encaminhar para o e-mail de vocês. Façam bom uso, repliquem, desenvolvam com outros grupos, disseminem essas boas práticas, essa cultura do amor e da boa vivência, do bem viver. Ok? Um beijo grande, boa noite, bom descanso a todas, a todos e até a próxima. Gratidão, vida e luz para todos nós. Um beijo. Assim será.